Meu Deus, dona Romilde, aconteceu alguma coisa. Meu Deus do céu, dona Romilde, o que eu faço agora, meu Deus do céu? Você tá bem? Você tá bem? Ai, eu vou ligar. Alô? Ô Kleber, tua mãe caiu aqui, ela não tá passando bem, o que eu faço? Alô? Capaz, homem do céu, a mãe? Mas não pode ser uma coisa dessa. Paulinho do céu, fique aí, não arrede o pé do lado da mãe aí. Eu já chego aí, eu vou ligar pra emergência e já tô chegando aí, mas por favor, não deixe minha mãe sozinha, homem do céu. Alô, é da emergência? Alô, qual é a emergência? A minha mãe é idosa e tá passando muito mal, eu preciso que vocês vão lá agora, leve uma ambulância lá, por favor, tem que salvar minha mãe. Sim, estamos encaminhando socorro. Mãe do céu, aguente só mais um pouquinho, a ajuda já tá chegando, mãe. Com licença, abre espaço para eu poder fazer o atendimento, com licença. Já está. Olha só, pessoal, pelos sintomas é princípio de AVC. Então a gente vai levar agora para o hospital, tá bom? Esta simulação foi interpretada por atores, mas ela revela bastante o que acontece na vida real. Kleber é meu irmão e Dona Romilde, vítima de um AVC, é a minha mãe. O fato, simulado pelos atores, aconteceu na minha vida. A partir daquele momento, minha mãe foi levada ao hospital, mas eu estava a 400 quilômetros de distância. No momento que soube, fui até lá, e após dirigir por mais de 5 horas, os médicos permitiram a minha entrada para vê-la. Junto de minha irmã, cheguei a conversar com nossa mãe, mas o que a gente não sabia era que aquela seria a nossa última conversa. Dona Romilde entrou em coma e não resistiu às sequelas do AVC isquêmico e faleceu 3 dias depois. Dona Márcia, a atriz que interpretou a minha mãe na simulação, também foi vítima de AVC na vida real. Ela estava no serviço quando sentiu os primeiros sintomas. Eu não estava sentindo nada, nem dor de cabeça, que geralmente tinha bastante dor de cabeça naquele dia, eu estava normal. E a gente trabalhando na lâmina, e quando eu fui colocar uma lâmina no pente, eu senti um peso no braço direito, como se ele tivesse quebrado, tivesse ido lá no chão. Aí eu já senti que meu olho caiu para baixo, minha boca entortou. Como sequelas, Dona Márcia perdeu os movimentos do lado direito do corpo e fez pelo menos 6 meses de fisioterapia, tratamento que a ajudou quase que completamente. Hoje, ela sente algumas dificuldades, mas expressa a gratidão pela recuperação. Eu sou muito grata a Deus, como eu sempre falo. Eu perdi um lado inteiro do corpo e hoje realmente ficou só o dedo. Eu não consigo mais escrever, mas sou muito grata a Deus que foi só um dedo, né? E tem muita gente que não teve a mesma sorte que eu. A jovem caçadorense Fernanda foi vítima de 2 episódios de AVC, o primeiro aos 25 e o segundo aos 30 anos. Fer, como é chamada pela família, é graduada em Direito, mas após o segundo episódio de AVC, teve a vida mudada completamente. Fernanda convive com sequelas graves e não foi somente a sua vida que mudou, mas também a da madrasta, Jaqueline. Então, quando eu vim, eu não tinha esse papel de você vai ser a madrasta, você vai cuidar da Fernanda. Eu vim para casar com meu marido, para continuar meu relacionamento. E a gente tinha isso conversado e tudo ok. Só que com o passar do tempo, eu também nunca tive proximidade com pessoas com limitações, pessoas com deficiência. Meus pais são muito jovens, nunca precisei cuidar de idosos, nunca tive esses cuidados. Pessoas que precisassem de cuidados de saúde. Mas foi algo assim tão natural, ela foi se apegando a mim, eu fui criando responsabilidades com ela. E para viver essas mudanças expressivamente radicais, Jaqueline viu surgir nela um amor incondicional por essa enteada. A Fernanda representa tudo na minha vida, porque se eu tenho a minha família unida, eu tenho um bom relacionamento com a irmã da Fernanda, com a Renata, com a minha outra enteada, se eu tenho hoje a minha netinha, a Renata tem uma bebê, é porque eu tenho a Fernanda na minha vida. E dentro de casa, a família conta com um grande reforço, que vem de uma pessoa bastante importante e que conhece Fernanda desde a adolescência. Ângela trabalha com a família há mais de 20 anos e se emociona ao falar de Fernanda.
E a Fer significa muita coisa para mim. É como uma filha, porque antes ela me chamava de mãezinha. Há um sonho que a gente, pelo menos eu tenho, com certeza a família tem, é de ver a Fer, principalmente falar, né? O amor e a rotina dessa dupla ficaram conhecidos nas redes sociais. Lá, elas compartilham momentos e vitórias, como a participação delas na corrida da pitada em Balneário Camboriú, litoral catarinense. A prova foi bem difícil, porque foi em parte na areia, então empurrar o triciclo na areia foi bem difícil, foi bem pesado. E eu não tinha certeza se a gente ia conseguir completar a prova, se eu conseguiria fisicamente, ou se a Fernanda, se em algum momento ela tivesse alguma crise e quisesse pular do triciclo, eu ia ter que interromper a prova, eu não ia completar a prova. Eu iria até o ponto em que ela estivesse se divertindo, a partir daí eu não ia forçar nada. Então, eu não tinha essa grande expectativa de que a gente conseguiria chegar tão bem. E nós chegamos. Somente no período de janeiro a agosto de 2024, mais de 50 mil pessoas morreram em decorrência de AVC no Brasil. E se estima que entre 2020 e 2050, 14 milhões de brasileiros serão acometidos por essa doença. O acidente vascular cerebral é uma doença que acomete veias que ligam coração e cérebro. Existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. No AVC do tipo isquêmico, veias que ligam coração e cérebro sofrem um entupimento devido a um êmbolo, o que impede a passagem de sangue do coração para o cérebro. É quando se diz que a veia secou. Já no AVC do tipo hemorrágico, ocorre um processo inverso. É quando essas veias, devido ao excessivo fluxo sanguíneo, se rompem, causando uma hemorragia cerebral. E as consequências mais comuns são detalhadas por este neurocirurgião. Então, todos acidentes vasculares cerebrais têm risco de vida. Todos, né? Dentre deles, a gente sabe que os hemorrágicos têm maior gravidade. Então, eles causam mais morbidade, ou seja, mais sequelas e mais mortalidade, sim, tá? Os AVCs hemorrágicos, quase 25 a 30% dos pacientes morrem no primeiro evento, tá? E muitos, quase 60%, ficam com sequelas. Então, o AVC isquêmico também existe mortalidade, mas ela é um pouco mais branda que o hemorrágico, tá? Essa mortalidade vai depender do tamanho dessa isquemia, do tamanho da lesão que aconteceu no cérebro, mas muitas vezes o paciente morre de uma complicação. Ele fica acamado, ele fica com dificuldade para deglutir, aí acaba podendo fazer uma pneumonia, ou faz uma outra sequela, uma outra infecção, e acaba morrendo de uma complicação da doença. O acidente vascular cerebral causa um impacto milionário na saúde pública do Brasil. De acordo com informações da base de dados do Sistema Único de Saúde, somente no ano de 2023, mais de 240 mil pessoas foram acometidas pela doença. Destas, mais de 35 mil morreram e o custo com as internações chegaram a 564 milhões de reais. Em Santa Catarina, no mesmo período, mais de 9.700 pessoas tiveram AVC e mais de 1.100 morreram. Mas este cenário pode mudar, conforme os cuidados com a saúde e medidas de prevenção. E hoje, né, a gente tem modernamente alguns medicamentos específicos para isso, mas tudo parte do tempo do acontecimento. Então, a sua saúde depende das suas escolhas. Isso é uma regra, tá? Isso se aplica para o acidente vascular cerebral. As nossas escolhas de vida determinam a nossa condição de saúde. Principal, né, controlar os fatores de riscos para um AVC. Então, ter hábitos de vida saudáveis, uma dieta boa, uma dieta equilibrada, evitar o tabagismo, evitar o cigarro, que é bem clara a associação dele, né? E controlar a obesidade. A obesidade também é um fator de risco.